nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. A partir de agora, dentro do tema do sentido da cruz, a sabedoria da cruz para o cristão, nós vamos meditar sobretudo nas nossas atitudes cristãs em face da cruz. E começamos pelo seguinte: o cristão está chamado a seguir os passos de Cristo, carregando a cruz. Cristo sofreu por vós, escrevia São Pedro, deixando-vos o exemplo, para que sigais os seus passos. O espírito com que Cristo abraçou a cruz, e sobre o qual já meditamos anteriormente, é o modelo do espírito com que nós, os cristãos, devemos receber o sofrimento. Já considerávamos que na própria dor da cruz, Cristo via a vontade do Pai. Por isso, no Horto das Oliveiras, rezava dizendo: Abba, Pai. Era uma maneira carinhosa de falar ao Pai: seja feita a tua vontade. Suava um suor de sangue, porque lhe custava padecer, mas ao mesmo tempo entregava-se com amor ardente à vontade do Pai. Os bons imitadores de Cristo entregam-se assim à vontade de Deus na hora das grandes e das pequenas dores. O seu exemplo ilumina também o sentido que a dor deve ter na nossa vida. Em 1535, São Tomás More, ex-chanceler da Inglaterra, um dos 3 homens mais cultos da Europa do século XVI, foi condenado à morte pelo rei Henrique VIII por se ter recusado a trair a sua fidelidade à Igreja Católica. Estando prisioneiro na Torre de Londres, já próximo do martírio, escreveu umas linhas à sua filha Margaret, que a Igreja recolhe com veneração na liturgia das horas. Minha querida Margaret, estou absolutamente convencido de que, sem culpa minha, Deus não me abandonará. Por isso, com inteira esperança e confiança, entrego-me todo a Ele. Tem, pois, bom ânimo, minha filha, e não fiques tão preocupada com o que me possa acontecer neste mundo. Nada poderá acontecer que Deus não queira, e tudo o que Ele quer, mesmo que nos pareça mau, é na verdade realmente ótimo. Esse mesmo abandono confiante na vontade do Pai adejava na alma do bem-aventurado José Maria Escrivá. São José Maria, um homem de Deus que saboreou até o fundo o cálice da dor. Foi perseguido, falsamente acusado e caluniado em público. Eu próprio, dizia o padre Antônio Rodilha, tive que desfazer embustes diante de bispos. Havia ferocidade e pertinácia na perseguição. São José Maria, todas as vezes em que os grandes sofrimentos se abatiam sobre ele, depois de perdoar de coração e de rezar pelos perseguidores, punha-se de joelhos diante do sacrário, dirigia-se a Jesus presente na Eucaristia e repetia com fé, cheia de amor, esta oração: faça-se, cumpra-se, seja louvada e eternamente glorificada a justíssima e amabilíssima vontade de Deus sobre todas as coisas. Assim seja, assim seja. Ficava com uma imensa paz e uma serena alegria. Acrescentava outras vezes: Jesus, o que tu quiseres, eu o amo. E depois podia transmitir a sua experiência. A aceitação rendida da vontade de Deus
escreveu no livro Caminho, traz necessariamente a alegria e a paz, a felicidade na cruz. Então se vê que o jugo de Cristo é suave e o seu fardo não é pesado. E tinha força moral para declarar aos que o ouviam: quero que sejas feliz na terra. Não o serás se não perdes esse medo à dor, porque enquanto caminhamos, na dor está presente a felicidade. A dor que é fonte de paz. Mas nem todos sofrem assim. Há muitos que deixam que a dor lhes destrua o amor, pelo menos que destrua o amor a Deus e a alegria. Faz alguns anos, no espaço de um mês, tive que ficar muito perto de dois grandes sofrimentos. Dois casos de pais que tinham perdido um filho adolescente de maneira repentina e trágica. Conversei longamente com o primeiro e uns 30 dias mais tarde com o segundo. O primeiro, infelizmente, afundara-se numa dor insuportável, que lhe abalou os alicerces da vida e lhe asfixiou a fé. Repetia depois, ao longo dos anos, num desabafo amaríssimo e cheio de rancor, que a sua vida tinha perdido o sentido, que não sabia se Deus existia ou não, mas que pouco lhe importava, porque já o tinha apagado e não queria saber mais dele. Fechado na sua solidão desesperada, definhava e tornava difícil a existência dos que conviviam com ele. O segundo pai sofreu tanto como o primeiro, mas não permitiu que o sofrimento lhe vendasse os olhos, nem se encapsulou dentro da sua dor. No meio das lágrimas, fixou com força o olhar da alma em Cristo crucificado e, unido a ele, rezou: Pai, seja feita a vossa vontade. Dentro do seu coração dizia: não entendo essa tua vontade, Pai, mas creio em ti, espero em ti, eu te amo acima de todas as coisas. Eu estive no velório, e ver esse pai e a mãe igualmente com o mesmo espírito rezar junto do corpo do filho não causava constrangimento, mas comunicava uma serenidade superior a qualquer paz que se possa experimentar nesta terra, e elevava todos os circunstantes para Deus, cuja presença lá se apalpava. Era uma serenidade insólita e poderosa, misturado com uma dor muito forte que se apresentava como um enigma aos olhos dos frios e dos descrentes. Era mesmo um clarão da sabedoria da cruz. Como esse segundo pai, nós também muitas vezes não entendemos o sofrimento. E é natural. É difícil compreender a doença incurável, a incapacitação física, a ruína psicológica dos que amamos, o desastre econômico. Não entendemos, mas sabemos, com a certeza indestrutível da fé, que Deus é Pai, que Deus é amor e, portanto, como diz com otimismo São Paulo, nós sabemos que Deus faz concorrer todas as coisas para o bem daqueles que o amam, também dos que padecem e dos que morrem. Faz concorrer para o bem muito especialmente os sofrimentos que Ele mesmo nos envia ou os que Ele permite, ainda que não os queira, porque são causados pela maldade dos homens, contrária à vontade de Deus. Então essa nossa fé, dom precioso de Deus que nós não queremos extinguir, permite-nos o paradoxo inefável de sofrer e ter paz, de sofrer e manter no íntimo da alma uma misteriosa alegria, uma esperança imortal. Assim sofreu Cristo na cruz.
Como escreveu São João Paulo II na sua carta sobre o início do terceiro milênio, comentando que não é fácil compreender como Jesus pôde viver simultaneamente a união profunda com o Pai, por sua natureza, fonte de alegria e de beatitude, e a agonia até o grito de abandono. E acrescenta que essa realidade, que parece desafiar a inteligência dos teólogos, é compreendida pela íntima sintonia e experiência viva dos santos. E cita a propósito Santa Catarina de Sena, que ouvia Deus Pai dizer-lhe que as almas santas imitam o Cordeiro Imaculado, meu Filho unigênito, que na cruz se sentia feliz e atormentado. E Santa Teresinha, que escrevia à Superiora: Nosso Senhor no Horto das Oliveiras gozava de todas as alegrias da Trindade. Era Deus, o Filho, unido ao Pai e ao Espírito Santo no mistério da Trindade. Volto a ler as palavras da Santa. Gozava de todas as alegrias da Trindade e, todavia, a sua agonia não era menos atroz. É um mistério, mas posso assegurar-lhe que compreendo alguma coisa desse mistério a partir do que sinto em mim mesma. Os que se entregam nas mãos de Deus Pai sentem que a cruz se lhes torna doce. Uma cruz sem cruz, dizia São José Maria, e os inunda de uma suavidade amável, compatível com a dor. Escutam e escutarão sempre as palavras de Cristo, que na hora do sofrimento nos diz: Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu peso é leve. E chegarão a exclamar como Santa Teresa de Ávila: Ó Senhor, o caminho da cruz é o que reservais para os vossos amados.